em Lucas, capítulo 23, os versículos 39 até 43. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava contra Jesus, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este, Jesus, nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Amém. Deus, nosso Pai, nós te glorificamos, Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, por este momento de adoração, momento de louvor, de enlevo espiritual. Eu te dou graças, ó Deus, pela vida de cada irmão que está aqui e pela vida de cada família aqui representada. Como é bom ouvir, ó Deus, que o Senhor tem nos abençoado, que o Senhor tem curado, tem protegido, tem guardado. O Senhor tem, ó Deus, operado a nosso favor. E a tua palavra diz que quando o Senhor trabalha por nós, opera a nosso favor, ninguém pode te impedir, Senhor. Então nós confiamos em Ti, no Teu amor, na Tua misericórdia. Nós dependemos da Tua bondade, ó Deus. Somos totalmente dependentes da Tua paternidade. Ó Deus, cuida da Tua igreja, Senhor. Louvado seja o Seu nome e que nós possamos, ó Deus, ser edificados e consolados no nome de Jesus. Amém. Irmãos queridos, Lucas narra aqui parte da história da crucificação de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vemos aqui representada a nossa sociedade. Nós vemos aqui aqueles que se rendem, como nós cantamos agora há pouco, um ineto, eu me rendo. E nós vemos aqueles que zombam, aqueles que resistem, aqueles que não creem. Então a nossa sociedade é composta dessas duas classes, religiosamente falando. Aqueles que zombam, aqueles que criticam, aqueles que são céticos. E também aqueles, como eu já disse, que se rendem a esta salvação que Deus nos preparou. E este é o tema para a nossa meditação: a salvação que Deus nos preparou, que Ele nos oferece, a salvação que Ele nos dá gratuitamente, através da nossa confiança no sacrifício remidor de nosso Senhor Jesus Cristo. Nestes dias, quando nós ouvimos falar de tantos salvadores e salvadoras, e gurus, e curandeiros, e líderes religiosos, a Bíblia nos apresenta Jesus Cristo, o único mediador entre Deus e nós os homens, Jesus Cristo homem. E como disse Paulo, Jesus crucificado, Jesus ressuscitado, Jesus glorificado voltando para o céu.
Sabe, irmãos, tem hora que eu fico preparando as mensagens, eu sento no meu escritório, pego alguns livros, a Bíblia especialmente, mas num dado momento eu paro para glorificar a Deus. Eu fico imaginando, vendo através da fé, Jesus ascendendo ao céu. Você já parou para pensar nisso? Você já teve aquele momento de pensar, Jesus que conviveu, Jesus que operou tantos milagres, tantas maravilhas, que falou tantas verdades, que repreendeu, que expulsou espíritos malignos, que libertou pessoas, que ressuscitou Lázaro, ressuscitou a filha de Jairo. E agora ele vai para o Monte das Oliveiras, e lá ele dá as últimas instruções aos apóstolos, e num dado momento, os pés de Jesus começam a se descolar da terra. Num dado momento, Jesus começa a flutuar. E aqueles irmãos ali, olhando aquele um dos quadros mais lindos do cristianismo, Jesus vitorioso. Após a ressurreição, Jesus ainda ficou 40 dias na terra, e tem um teólogo que diz que ele ficou 40 dias na terra para falar, para demonstrar aos seus inimigos: eu estou aqui, vivo, eu venci a morte, eu venci o poder do pecado, eu estou aqui. Até aquele momento, então, que ele vai para o céu. E Paulo diz que eram mais de 500 irmãos, mais de 500. E Paulo diz: destes ainda vive a maior parte. Jesus glorificado. O Salmo 24 tem um versículo que diz assim: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor Deus Todo-Poderoso, poderoso na guerra contra o pecado. E diz Dr. Rússio, comentarista bíblico, que este Rei da Glória, estas entradas eternas, estas portas eternas, é referência a Jesus Cristo glorificado entrando na sua glória, no seu céu, porque Ele é o Rei da Glória. E como traz para nós consolo, a salvação que Jesus nos oferece, ela possui qualidades, características singulares que fortalecem as nossas convicções, fortalece a nossa fé. Você creu, você entregou sua vida a Jesus, você fez de Jesus a tua segurança, a âncora da tua vida espiritual. E agora, especialmente o versículo 43, eu quero que os irmãos prestem bem atenção. Essa salvação que o Senhor nos outorga, ela é verdadeira. Não podemos ter dúvidas. A Bíblia, a respeito da salvação e da pessoa de Jesus, ela não usa de verbos de dúvidas. Quem sabe, possivelmente, pode ser, acho. Já viu gente achista? Já viu? Eu acho. Quem sabe,
Pode ser, provavelmente. Não, Jesus Cristo está usando aqui, em verdade te digo. Não é para ter dúvidas. É verdade. A verdade, ela estimula a nossa fé. Ela merece a nossa confiança. Ele está dizendo, pode acreditar, porque eu sou a verdade. Acredite. Não precisa ficar duvidando. Eu sou a verdade em pessoa. Eu sou a verdade que vim do céu para desfazer todas as mentiras que o inimigo das vossas almas tem colocado nas vossas mentes. Ele mesmo disse, eu sou a verdade e a vida e o caminho. Lá em João 5:24, Jesus disse assim, em verdade, em verdade, em verdade, em verdade. Aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não tem aí nenhum advérbio, não tem nada de dúvida. O verbo ter está no presente do indicativo. Eu sempre falo isso. Aquele que crê em mim tem a vida eterna. Não é terá, quem sabe, se der certo. Não. Tem a vida eterna, tem. Não entrará em condenação, mas já passou de um estado de morto para um estado de vivo. Passou da morte para a vida. Não será condenado. E aí Paulo completa lá em Romanos capítulo 8, quando ele diz, portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Você está em Cristo? Amém. E a Bíblia está dizendo, nenhuma condenação há. É uma salvação imediata. Deus conhece a nossa finitude, Deus conhece as nossas limitações, Deus conhece, meus queridos, a nossa natureza. Enfim, Ele é o nosso Criador. Jesus participou da nossa criação. Sabia? Jesus e o Espírito Santo estavam junto com o Pai quando nós fomos criados. Deus formou o homem do pó da terra e todos os elementos que existem na terra, os elementos químicos que compõem a terra, são os mesmos que compõem o nosso corpo. Os mesmos. Os 14 elementos químicos da terra compõem o seu corpo. Por isso que você tem que tomar medicação à base de zinco, de manganês, de ferro, quando você está com anemia. Mas dentro deste corpo, a Bíblia diz que Deus soprou nas nossas narinas, do nosso pai, Adão, fôlego da vida. Esta parte que saiu de Deus, o fôlego, recebe o nome de espírito. É pneuma da língua grega. Fôlego. E o homem tornou-se um ser vivente, alma vivente. É essa alma, é esse espírito, vamos fazer sinônimo, porque a alma também para o grego é o psique, mas vamos aqui usar espírito e alma como sinônimos. Este espírito é o que Jesus veio buscar e salvar. Porque por causa do pecado ficamos separados de Deus.
E Ele, conhecendo a nossa finitude, a nossa limitação, a Bíblia diz lá em Isaías que nós somos como a flor do campo, que à noite ela cresce, de manhã ela floresce, mas quando é à tarde, corta-se e seca-se, ela cai. Tiago, falando sobre nossa existência, ele diz que a nossa vida é como uma sombra, como um vapor, que aparece por alguns segundos e logo desaparece. Logo se vai. A vida mais longa é curta, diz um provérbio chinês. Quando nós lemos lá em Gênesis, no Antigo Testamento, o princípio, a palavra Gênesis significa princípio, começo. Quando nós lemos lá, e viveu fulano 950 anos e morreu. E viveu Matusalém 969 anos e morreu. E viveu outros 600 anos e morreu. Sabe o que significa isso? Que nós somos limitados, somos finitos. E aí o Senhor vem e Ele oferece para nós uma salvação. Jesus ilustrou a história da nossa salvação como uma pérola de grande valor, o tesouro escondido lá em Mateus 13, 44 a 47. E que quando esta salvação nos é outorgada por Deus, nós devemos nos segurar, nos firmar nela com intensidade, com inteireza de coração, nós nos firmarmos nesta bênção, e não desperdiçar essa oportunidade de libertação da escravidão do pecado, porque o pecado escraviza, o pecado humilha, o pecado joga na sarjeta, o pecado leva à morte, o pecado leva a tudo que é desagradável. A Bíblia diz que o salário do pecado é o quê? A morte. Mas o dom gratuito de Deus, essa palavra dom, no original, essa palavra, ela foi transliterada do grego para a nossa língua portuguesa. O significado da palavra dom aí é presente. Mas o presente que Deus deseja te dar é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. O pecado não tem misericórdia, o pecado é tirano, o pecado é terrível. Às vezes eu lembro das coisas que eu já vi, dos amigos que eu já perdi, parentes que já foram, andando na vida social, aí na sociedade. Eu já falei para os irmãos, eu nunca me esqueço de um quadro que eu vi. Os policiais chegaram, como Camburão, e um jovem estava caminhando na calçada e eles pararam aquele jovem, pegaram aquele jovem, empurraram ele para dentro do camburão com um chute, como se fosse um animal, como se fosse. Eu olhei para aquele momento, aquilo me cortou o coração, porque eu vi ali uma pessoa, um ser humano que foi criado, como disse há pouco, Jesus estava na criação, o Espírito Santo estava na criação, quando Deus pronunciou: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E ali estava alguém com todas as faculdades mentais, espirituais e física, sendo empurrado como um animal, indo para o presídio, sendo levado. Sabe por causa do quê? Porque o pecado faz isso. Ele humilha, ele joga, ele é nojento, ele destrói a família, destrói a vida, destrói os bens, se desperdiça tudo que você pode imaginar. Sabe por causa do quê?
o poder que o pecado tem. Ele é destruidor. Mas Jesus Cristo veio e trouxe-nos então a pérola de grande valor. Ele nos trouxe o tesouro que estava escondido, mas Jesus Cristo nos revelou o amor do Pai, a sua graça, a sua bondade, o perdão para nossas maldades, para os nossos pecados. Então Jesus veio e Ele nos trouxe a salvação quando? Hoje. Jesus disse: em verdade te digo, hoje. Aquele moço estava condenado à morte, assim como Jesus foi condenado à morte. Aquele moço estava condenado à morte. Com certeza a sociedade julgou irrecuperável para a sociedade da época. Para a sociedade ele era irrecuperável. Ele era muito pecador. Os romanos o condenaram à crucificação. Quem sabe em outros países o condenariam à forca. Nos nossos dias ainda há nações que condenam a cadeira elétrica, câmara de gás, apedrejamento, prisão perpétua. Mas a todos os seres humanos, em todos os lugares da terra, a Bíblia diz: se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo de Deus, não endureçais os vossos corações. Se hoje. Deus não se preocupa com o ontem, nem com o amanhã, mas com o hoje. Hoje é o dia da salvação. Hoje. Certa vez Jesus perguntou para os discípulos: qual de vós, com toda a vossa sabedoria, com toda a vossa tecnologia, com toda a vossa inteligência, com tudo que vocês têm naquela época, né? E com tudo que nós temos hoje, nos nossos dias, com todo esse conhecimento, qual de vós pode aumentar um côvado à vossa estatura? Ou Jesus poderia estar perguntando de maneira semelhante: qual de vós, com todo o conhecimento científico, tecnológico que vocês têm, aumentar apenas 1 hora a tua existência? Como nós somos limitados, como nós somos finitos, e Deus está acrescentando vida às nossas vidas, mas Ele deseja acrescentar vida às nossas vidas, mas vida eterna, vida com qualidade, vida no seu céu, vida em comunhão com Ele e os santos anjos, para toda a eternidade, numa vida que não tem como comparar a esta vida, porque ela é infinitamente superior. Então, essa salvação que Deus nos preparou é uma salvação incomparável, uma salvação singular. Lá na casa de Zaqueu, Jesus foi lá, Jesus se dispôs a ir à casa de Zaqueu, porque Jesus viu um coração sedento de perdão. Jesus viu, quando caminhava ali para Jerusalém, um coração sedento de perdão, sedento de Deus, cansado do pecado.
Zaqueu saiu em busca de solução para a sua vida. Ele era um homem, a Bíblia diz que ele era um homem rico. Ele era um homem da elite. Mas ele desejava tanto essa busca, que ele não se importou se para ver Jesus ele precisasse subir em uma figueira, e ele subiu. Eu não sei qual o rico de hoje se disporia a fazer tal coisa. Mas o sentimento, a necessidade de Deus, da resolução do problema que tirava a sua paz, fez com que ele tivesse coragem de subir na figueira em meio a uma multidão. Ele não estava sozinho, havia pessoas ali de todos os níveis sociais observando, mas ele subiu. E Jesus olhou para aquela alma, para aquela vida, em busca de paz. Desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Hoje é hoje. Zaqueu não pode ser amanhã, é hoje. E lá na casa de Zaqueu, Jesus disse: hoje veio salvação a esta casa. Hoje. Você entregou sua vida a Jesus já? Você está seguindo Jesus? Você já tomou uma posição na sua vida espiritual de se firmar cada vez mais em Jesus, de conhecer mais de Jesus, de ler mais sobre Jesus, de examinar mais a palavra? Jesus disse, e João registrou lá no seu Evangelho, capítulo 5, versículo 39, examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim, ou de mim testificam, quer dizer, elas dão testemunho, elas depõem a meu favor. Vocês cuidam ter nelas, nas Escrituras, vida eterna. É uma salvação singular, incomparável, porque ele disse: estarás comigo. Eu já disse, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ela é uma salvação que abrange toda a nossa existência, porque quando o Senhor nos salva, Ele nos salva da condenação eterna, Ele nos salva da morte espiritual, da separação eterna de Deus, Ele nos salva das práticas nojentas do pecado. Eu disse práticas nojentas, porque há práticas que o ser humano, devido ao seu vício, seus maus hábitos, acaba praticando coisas, atitudes, que assemelha-se ao irracional. Já viram isso? Por causa que o pecado escraviza. Mas o Senhor, a Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo, Filho de Deus, nos purifica de todo o pecado. Então sempre é tempo de rever, sempre é tempo. Enquanto você está vivo, há salvação. A Bíblia diz assim, a saber,
se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus Cristo e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Porque com a boca, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido. Você não pode estar confuso. Não sei se é Jesus, não sei se é isso, não sei se é aquilo, não sei qual é a religião, não sei se a Bíblia está certa, não sei. Se você está assim, então cuidado. Porque Jesus Cristo disse: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Vamos orar a Deus? Deus, nosso Pai amado, nós te agradecemos, Senhor, de todo o nosso coração, meu Deus, por esta palavra, essa salvação que o Senhor nos preparou. Essa salvação, ó Deus, tão especial, porque o Senhor conhece, sabe que a nossa vida, ó Deus, é como a flor do campo. Hoje nós estamos aqui e amanhã podemos, ó Deus, já ter partido para a eternidade. Mas hoje, como Jesus fez na casa de Zaqueu, Ele deseja fazer com cada um de nós aqui. Ó Deus, trazendo salvação para nossos espíritos, ó Deus, nossos corações, trazendo vida eterna, trazendo perdão, trazendo consolo, trazendo esperança, trazendo paz, trazendo, ó Deus, otimismo, trazendo coragem, ousadia. Ó Deus, nós cremos, ó Deus, que o Senhor é boníssimo, Pai, generoso. O Senhor tem nos dado tempo, ó Deus, para eliminarmos todas as dúvidas, ó Pai, que pairam em nossas mentes. E fazer, ó Deus, da Tua santa palavra, do Teu santo evangelho e de Jesus Cristo, a âncora da nossa salvação, da nossa vida eterna. Deus, cuida dos nossos corações, Senhor. Enche-nos, ó Deus, do Teu Espírito Santo. Restaura a nossa comunhão contigo em todo o tempo. Que nós possamos estar em todo o tempo renovando o nosso pacto, porque o nosso coração é enganoso e perverso. Ó Deus, cuida das nossas almas, Senhor. Cuida de nós, dos nossos lares, das nossas famílias. Cuida dos nossos filhos, meu Deus, os nossos sobrinhos, nossos netos. Cuida, ó Deus, dos casais. Cuida das famílias, Senhor. Ó Deus, para que sejamos fortes, ó Pai. Sejamos, ó Deus, constantes, ó Deus. Abençoa a Tua igreja. No nome eterno, poderoso, no nome santo de Jesus. Amém, meu Deus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, e a graça salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo, e a comunhão e todas as consolações do Espírito Santo de Deus, repouse sobre nós, desde agora e para sempre. Amém. Que Deus nos abençoe.